esse livro aqui, no capítulo 24, diz o seguinte: admita-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Capítulo 24 do Evangelho, item 12. Eu acho interessante quando, nessa casa, nós já tivemos, eu acho que, sem mentira nenhuma, centenas e centenas de provas, né? De quanto a espiritualidade está aqui presente, de quanto a espiritualidade nos assiste. Nós estávamos falando há pouco agora, justamente do processo da espiritualidade, do trabalho da espiritualidade, como ela trabalha, o que ela está fazendo aqui antes de nós chegarmos, né? E, de repente, a Rose abre o livro, cai justamente em Simplesmente do Sentido, que fala sobre a mediunidade, né? Mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida, é o poder da sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. De acordo com o Livro dos Espíritos, todos nós temos mediunidade. Todos nós temos. E eu acho interessante que agora a maioria dos centros e das casas espíritas, até das federações mesmo, elas dizem que nós devemos educar a nossa mediunidade. Eu, sinceramente, acho que nós devemos desenvolver, como era antigamente, desenvolver a nossa mediunidade. Porque todos nós temos, mas às vezes nós não temos a capacidade de perceber o quanto nós estamos cercados de espíritos, o quanto eles podem nos ajudar ou nos prejudicar. Então, nós temos sempre, como diz Paulo, nós somos sempre cercados de testemunhos, né? E quanto mais nós vamos nos sensibilizando, nós vamos tendo assim, uma ligação mais forte com o mundo espiritual, nós vamos mais educando e, principalmente, desenvolvendo a nossa mediunidade. O José costuma brincar às vezes, que ele fala, muitas vezes me chamam de sorte. Que às vezes ele está pronto ali para ajudar as pessoas, falar, eu tive uma sorte, gente, vocês nem imaginam. Eu ia atravessar a rua, quase que eu caí, mas eu tive tanta sorte que eu não caí. E é um pobre do espírito, um amigo que está ali te segurando, te amparando, te protegendo. Então, às vezes, nós não desenvolvemos esse nosso lado importante, que nós estamos sempre precisando saber que nós devemos ter uns bons pensamentos, devemos ter boas atitudes, de preferência, né? Para que a gente possa ter as boas companhias, não é isso? Se eu for a um lugar bom, eu vou ter boa companhia. Se eu for a um lugar ruim, má companhia eu vou ter. Então, se nós tivermos umas boas vibrações, pensarmos melhor, mesmo nos momentos que nós estamos meio desequilibrados e tudo, você fala, Deus, me ajuda aí, me ampara, para que eu possa tirar essa ideia da minha cabeça. Que é justamente nesse momento que chega a ajuda desses espíritos amigos que nos ajudam. Que nós temos que batalhar muito, nós precisamos muito de limpar a vibração do planeta, nós precisamos muito limpar a vibração do Brasil, nós precisamos limpar muito a vibração do Rio de Janeiro, nós precisamos limpar muito a vibração da nossa casa. Então, às vezes as pessoas falam, eu chego na aliança, é tão bom, é tudo tão tranquilo, me sinto tão bem. E é verdade, graças a Deus, que aqui existem os espíritos que dirigem a casa e que tomam conta dela. Mas nós também já entramos aqui predispostos a um pouco de melhorar, a ver alguma coisa melhor, a nos fazermos melhor. Então, isso é muito importante que nós possamos fazer isso também na rua, também na nossa casa. E isso não deixa de ser um desabrochar da mediunidade, nem que ela seja uma mediunidade ainda incipiente, mas não tem problema de ser incipiente. O problema é que a gente vai desenvolvendo, a gente vai abrindo os nossos canais mediúnicos justamente para podermos receber, para podermos captar essas sensações que nós temos. Ai, que coincidência de fulano, eu estava pensando nele, encontrei. São vibrações que se encontram.
Nós estamos mergulhados em vibrações, nós estamos mergulhados em ondas magnéticas que, de repente, entramos em sintonia, todos nós. E isso nada mais é do que a sintonia. É como se você fosse apoiar um rádio, né? Você pega o rádio, o dia do rádio, né? Mas você vai, quero botar na, sei lá, 95,5. Aí você vai, até você chegar no 95,5, você entra em sintonia perfeita com a emissora que você quer. Assim somos nós. Então, é importante que nós possamos abrir os nossos canais. É importante que a gente saiba que alguns, obviamente, são mais ostensivos, alguns médios, obviamente, são pessoas que trabalham diretamente com os espíritos, mas todos nós podemos estar com essa ligação bem sintonizada com o mundo espiritual. E Hamed continua. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade, como consequência, também conhecida como intuição, inspiração, e é ela que define nossa interação com o mundo físico e espiritual. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos com o perceber, com o captar, o que nos permite ouvir amplamente a sonoridade espiritual que existem nas faixas etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. Volto a dizer a vocês, é exatamente isso que acontece, né? Nós vamos desenvolvendo, nós vamos abrindo a nossa capacidade. Eu ontem estava vendo uma entrevista de um rapaz ainda jovem, né? Que estava mostrando um livro que ele estava escrevendo para crianças um pouquinho maiores e adolescentes. E aí o rapaz que estava entrevistando falou assim, mas você é escritor? Ele falou assim, nunca escrevi na minha vida, mas um dia eu acordei com essa ideia na cabeça. Levantei, tomei café, abri o computador e comecei a escrever, como se eu estivesse fazendo um roteiro, como se eu estivesse fazendo uma redação para alguma coisa. E fiz o livro. Sei o que é, não sei dizer, não sei explicar. Nós sabemos explicar o que é. Né? Quer dizer, ele acordou com aquilo, ele disse, eu nunca fiz, nunca pensei em escrever nada, eu não sou escritor, eu sou apenas ele é um comunicador, não tenho nada a ver com isso. Mas eu acordei com isso na cabeça. É como se tivesse me contado aquele filme e eu passei para o papel. Isso, gente. E se vocês forem ler, às vezes, as biografias de grandes mestres, mestres tanto da pintura quanto da literatura e de outras áreas, vocês vão encontrar exatamente isso, essas pessoas da música que chegam, nossa, eu acordei, aquela música linda do Almir, do Almir Sater, como é o nome ele fez a música, né? A letra, Ele escreveu. ele escreveu a letra, né? Tocando em frente, mas ele escreveu a letra, foi a música. 10 minutos. A letra ele escreveu em 10 minutos. A letra, ele escreveu em 10 minutos. Ele disse que chegou lá, o parceiro dele, que eu não me lembro bem o nome dele também, Raul Teixeira, não sei qual Teixeira, né? Renato Teixeira. E disse que o rapaz chegou lá até e disse, peraí. Em 10 minutos ele fez uma música que faz um sucesso danado, que passa um recado maravilhoso, e ele disse que até, às vezes ele costuma até dizer, isso para mim é uma coisa mediúnica. Ele falou que era psicografia. Isso para mim é uma coisa psicografada. Balzac era um escritor que levantava de madrugada, ele dormia com um caderninho do lado e um lápis, porque ele de madrugada acordava e tinha que escrever rapidamente aquilo que vinha na cabeça dele enquanto ele acordava. Quer dizer, nós temos isso muito mais aguçado do que a gente pode imaginar. Nós é que às vezes não damos a menor importância. Ou tem aqueles que têm medo de mediunidade e que tudo eles acham que é espírito. Ai, eu escutei um barulho, acho que é o espírito. Ai, meu Deus, eu não fico nessa casa nem morta, porque deve ter um bando de espírito. A casa de vocês, às vezes, tem mais espírito que aqui. Muito mais. Quer dizer, não é porque a casa aqui é grande, mas na tua casa tem tanto espírito quanto aqui, com certeza. E a gente, às vezes, fica com medo danado, mas não tem que ter, gente. Olha, eu adorava minha mãe. Tinha pela minha mãe o maior amor da vida, mas eu não quero ver ela, não. Deus me livre, Deus. Deixa ela lá. Gente, você não amava ela aqui? Você não amava, não gostava muito dela, por que você não quer ver mais? Ah, não.
Tem uns que falam, depois que vira fantasma, acabou o amor. Desenvolver essa mediunidade, desculpa perguntar. Exatamente, percebendo a vida, Guilherme. A gente tem que perceber a vida. A vida, a gente às vezes tem sinais, fala, puxa vida, o que a espiritualidade está querendo me dizer? Por que eu estou assim? Porque tem dias que você acorda numa alegria, tem dias que você acorda de bem com aquela beleza, aquele sol, que maravilha, olha que bom. Tem dias que você acorda e fala, meu Deus, que sol. O dia não aparecer esse sol, está me incomodando, respira fundo. Gente, pode ser que durante a noite todos nós deixamos o nosso corpo dormindo, quando nós não temos capacidade nenhuma, ficamos do lado do corpo enquanto ele descansa. E outras vezes nós viajamos por mundos, às vezes, não tão agradáveis, por lugares tão agradáveis. E, obviamente, a gente vem cansado, a gente vem desgostoso, a gente vê coisas que não gosta, a gente, às vezes, tem sonhos detestáveis. Então, isso tudo é você percebendo, é você notando, é você vendo por que eu tenho esse processo, por que eu sou uma pessoa que, de repente, eu estou assim, por que será que eu fiquei com essa doença? Por que será? Os mais antigos aqui sabem que em 2011 eu tive um problema sério de coluna e fiquei 2 meses e pouco sem andar e tive que operar a coluna. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu andei fazendo que eu precisei de um aperto de um beliscão desse? Passei mais de um mês sem vir a casa, porque eu não andava. Até que um dia o doutor Lucas falou assim, é para ver se você dá uma baixadinha aí, né? Acalma aí um pouquinho as suas vibrações, veja bem como é que você está fazendo as coisas para que você possa continuar o seu trabalho. Então, tem sempre uma razão de ser. Sempre haverá uma razão de ser para que a gente possa ter determinados recados. A gente, às vezes, não quer ver. É a mesma coisa que a gente ter um filho levado, um mal criado. Ah, não, ele depois melhor, ele é tadinho, ele está um pouco nervoso hoje. Mas ele é uma amiguice. Daqui a pouco ele está dando uma patada longe. Mas a gente não enxerga. Ou melhor, a gente não quer enxergar. Então, na verdade, a mediunidade é mais ou menos isso, né? É você ficar atenta, é você ficar... Não ficar fanática, não, gente. Ficar só atenta. Só atenta já está bom. Tem pessoas, às vezes, que vão à minha casa e falam assim, nossa, a casa está fazendo um barulho. O que que eu digo? Ah, deve ser espírito, gente. Não desliga, não. De vez em quando eles fazem isso mesmo. Não tem problema não, deixa lá. Não, quer dizer, eu tenho essa ligação, né? Mas aí tudo... Ai, é espírito! Ai, meu Deus! Gente, nós estamos... ou nós nos habituamos com isso, ou vamos acabar sofrendo muito. Sofrendo de medo. O medo é uma coisa que paralisa, o medo é uma coisa que nos traz uma série de dificuldades, né? E fica difícil. Os médicos que são mais ligados à espiritualidade, elas falam, os espíritos muitas vezes guiam as minhas mãos, olham por mim, são eles que me ajudam. E aqueles que não acreditam falam que foi sorte, que não aconteceu nada. Enfim, nós temos todas essas duas gamas de pessoas que não estão muito ligadas às coisas materiais, às coisas espirituais. Mas nós estamos pensando nisso, se precisamos pensar nisso, né? Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo assim, eu sou católico, mas acho que morreu, acabou. Eu falei, não, então você não é católico, porque o católico não pensa que morreu, acabou. Ah, mas eu acho que precisa ter muita fé para acreditar que tem alguma coisa além da vida. Eu falei, não, não precisa ter nada, só precisa ter uma coisa. Bom, eu falei para isso, é a minha opinião, hein, gente, pelo amor de Deus. Só precisa ter uma coisa, razão. O que você precisa de fé é para saber se você realmente acredita em Deus. Você acredita em Deus? Isso é fé. Que você pode acreditar ou não. Você pode achar que isso tudo é uma conspiração do universo. Se você tiver fé, aí você acredita em Deus. Agora, acreditar em reencarnação, acreditar que existe vida após morte e reencarnação, é só uma questão de razão. É só você dizer, meu Deus, eu acredito em Deus. Legal. Ele é bom, justo, maravilhoso, permanente e tal. Então, se ele é bom assim, por que ele cria um mundo tão adverso? Uns tão complicados. Por que é tão complicada a vida? Tem uns que são sadios e outros são doentes, uns são normais, outros são anormais, uns têm posse e outros vivem numa dificuldade danada, uns
são melhores, realmente a vida se abre para eles, e outros eles lutam, lutam, lutam e não conseguem nada. Como é que a gente sabe que no ano de 2050 o sol vai acabar no dia 22 de maio, a tal hora, e vai nascer a tal hora? Isso tudo tem que ter algum planejamento, alguma coisa. Existe isso, não é possível. Isso é razão. É quando você se questiona: o que que eu estou fazendo aqui? É só isso que a vida pode me oferecer? É só isso. Então, para que eu vou ser legal, boazinha, vou estudar, vou trabalhar? Não vai para lugar nenhum. Vai ser panteísmo, vai tudo para o universo e lá ele fica por lá. E eu perco a minha identidade. É isso? Então, esse questionamento é uma questão de razão, não é uma questão de fé. E a sua razão vai dizer, é assim ou não é assim. A fé, volto a dizer, é uma questão de crer ou não crer em Deus. Aí sim. Mas no momento que você crê, que acha que ele é bom, justo, né? Ele está ali para te proteger, te amparar, o Criador de tudo e de todos, é a causa primária de tudo, então a gente vai começar a usar a razão para poder entender o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Por que que eu gosto tanto de quiabo e a Cláudia pode não gostar? Por que que eu gosto tanto de nadar e a Cláudia tem horror? Por que que eu gosto de subir na montanha e o Flávio detesta a montanha porque ele se assusta? Por que que a Flávia, que Paulinha gosta tanto de correr e eu tenho horror de correr? Então, essas coisas todas têm uma explicação, gente. Nós trazemos uma bagagem quando nós chegamos aqui. E essa bagagem, conforme ela foi formada, ela se desenvolve aqui, com os nossos medos, com os nossos acertos, com as nossas buscas para que a gente possa alcançar alguma coisa, com os nossos desejos, com as nossas coisas que não são agradáveis. Isso tudo tem uma razão de ser. E nós precisamos entender por que é que existe isso. E a mediunidade é uma questão, é justamente na mediunidade que nós vamos começar a dizer, não, mas eu tenho uma razão de ser. Tem uma razão para que... Tem pessoas que adoram cantar, tem outras que não. Eu conheci há pouco tempo uma moça que disse para mim, detesto música. Falei, nossa, é uma das poucas pessoas que eu já ouvi na minha vida dizer que eu detesto, não gosto de não. Não gosto de música, não gosto. Então, tá bom. O que será, né? Por que será que eu gosto tanto de música e tantos de vocês aqui devem gostar de música e outros não gostam? É a bagagem que nós temos. Todos nós temos a nossa malinha. E vamos lá. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados, agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Com a natureza divina, tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica, a sábia assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para as suas criaturas. Essa página é bem longa, mas vamos lá. Mas eu não sei se vai dar, não. Fora... Então, voltando, nós temos as nossas... Nós, quando chegamos, as pessoas... Ah, chega aqui, é um docinho, uma criança, sim, mas ele pode ter uma bagagem espiritual maior que a sua. Ele pode ser um espírito muito mais velho. Existem filhos que são muito mais velhos espiritualmente do que os pais. E, às vezes, alguns até ensinam os pais também, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui, sim, nessa encarnação, como um livro sem nada escrito. E temos que escrever a nossa história nessa encarnação. Mas tem umas paginazinhas fechadas assim, ó. Não tem uns livros com umas páginas? Né? Não tem bem dobradinho que você não consegue abrir? Tem que fazer uma força danada, de vez em quando tem que fazer uma força para abrir, cara. Pois é. É ali que está o nosso povo, né? As nossas confusões. E é exatamente assim que nós nos sentimos. Quer dizer, aqui nós chegamos justamente para que a gente possa aprender, crescer
e termos os pais para nos ajudar, termos os amigos para nos ajudar, basta que a gente queira. E querer, gente, é uma questão também que a gente use mais a razão do que a emoção, do que a fé. Nós temos que dizer, puxa, alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algum tipo de movimento para que eu possa ter uma vida melhor. Porque se vocês pensarem, nada cai do céu para nada. Eu não posso almoçar por vocês, eu não posso jantar por vocês, eu não posso tomar banho por vocês, eu não posso tomar remédio por vocês, não posso nada. Nós somos individualidades que temos que fazer a nossa parte, somos nós que temos que agir. Não adianta eu estar morrendo de sede e arroz tomar água por mim, porque não vai matar minha sede. Quem vai matar minha sede sou eu mesmo. Eu é que tenho que tomar a minha água. Então, quando nós começamos a pensar sobre isso, nós vamos entender que nós temos sempre que fazer um movimento para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa vida crie, de alguma forma, condições melhores. Somos nós. Não adianta a gente querer dizer, não, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Sim, às vezes eles influenciam, mas nós trazemos aquela bagagem no mundo espiritual e aqui nós desenvolvemos essa bagagem. E aqui nós aprimoramos essa bagagem, ou então, às vezes, a gente estraga um pouco e fica ali, naquele mesmo caminho, indo e vindo, sem sair do lugar. Então, a mediunidade é isso. A mediunidade ostensiva, aquela que realmente um Chico Xavier tem, um Divaldo tem, outro Raul Teixeira tem, outros espíritos de escola tem, é diferente. Eles são ostensivos, eles têm missões mediúnicas. Missões mediúnicas são isso. Mas nós todos temos essa capacidade de sensibilizarmos, de intuirmos o mundo espiritual. Basta nós querermos. Nas nossas orações, nas nossas... Quantas e quantas vezes a gente se sente confortada, amparada com as nossas orações, né? Quantas e quantas vezes as pessoas perguntam, meu Deus, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que que houve? Alguma coisa houve. E aquelas pessoas que estão lá precisam exatamente daquele tipo de experiência. É duro, é muito duro. É sofrido, é muito sofrido. Podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos. Como diz o Alberto Almeida, eu estava falando exatamente isso. O que nós temos que fazer? Ore e pix. Ore e pix. Né? É ajudar com aquilo, com consciência, com bom senso, sabendo aonde ajudar, quem ajudar e orando. Né? Série de lições. Hein? É uma série de lições. E tem uns que aprendem, tem uns que sabem, tem uns que entendem, tem uns que sofrem porque aprenderam uma lição duríssima, e tem outros não. Tem outros que ainda vão piorar as coisas, que ainda vão roubar, vão estuprar, vão entrar nas casas alheias para roubar as coisas que têm. Não é isso? Então, na verdade, nós temos todas essas condições, nós temos isso nas nossas mãos, isso depende de nós, eu volto a dizer novamente, e nós precisamos apenas desabrochar. Desabrochar, orar, buscar esse lado nosso, que é um lado muito bonito, gente. A gente não precisa... Eu estava conversando lá dentro com o pessoal aqui, com os médios, né? E a semana passada que eu conversei com vocês e disse que eu estava fazendo 45 anos de casa, e para mim é uma bênção isso, para mim é uma bênção. Uma pessoa da plateia chegou para mim e falou assim, a senhora está em 45 anos aqui? Eu digo, tenho. Ela, Deus me livre! Esse Deus me livre, eu não sei o que quer dizer, mas tudo bem, né? Pode ser alguma coisa de dizer, nossa, que coragem, que bom, né? Ou então dizer, Deus que me perdoe passar 45 anos nessa casa, Deus me livre. Vai depender de nós. Não se esqueçam disso. Vai depender de cada um de nós. Se nós não fizermos os movimentos, ninguém poderá fazer por nós. E vamos orar.